Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta quarta-feira, dia de estreia do Vascão da Gama pela Conmebol Sul-Americana. Tem muita informação para trazer para vocês. O vídeo atrasou um pouquinho e eu confesso que fui um pouco às lágrimas aqui, consegui me recompor e eu vou explicar para vocês. Hoje, um dos maiores jogadores da história do Vasco e com certeza um cara responsável de formar toda uma geração de vascaínos e um cara fundamental na minha infância e na minha geração ali, eu sou nascido em 93, esse cara tá completando um aniversário hoje, salvo engano, 54 anos de idade. Edmundo, cara, parabéns, Ed, que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, que Deus te dê muita força, saúde, que você possa compartilhar essa data das pessoas que você ama, que te amam também. Então seja muito feliz, cara. E quem não viu, o Vasco colocou um vídeo do Edmundo com narração do Luciano do Vale, tem uma batidinha de funk, daqueles funk anos 90 no fundo. E, cara, a música, uma narração, ela tem um poder tão grande na vida da gente. Parabéns, inclusive, aos narradores, vocês têm uma função social, um trabalho tão lindo, cara, que do nada, assim, mexeu com o meu emocional. Eu viajei lá para os anos 90, virei uma criança de novo. Lembro muito bem do meu pai. Nessa época não é igual hoje, né? Que todo mundo tinha TV a cabo, ou bastante pessoas tinham TV a cabo e conseguiam ver todos os jogos. Então a gente via muito jogo do Vasco no Botequim, eu via muito jogo no rádio. E meu pai, à época, meu pai bebia, hoje meu pai é convertido, e meu pai via muito jogo do Vasco em bar, né? Às vezes ia pra casa de um amigo e tal. E começou a vir na minha memória aquele programa do Milton Neves, que era Gol Grande Momento, Terceiro Tempo. Tinha uns programas desses que ficava passando os gols da rodada, ou vai ter um Vasco e Santos, eles puxam jogos históricos, Vasco e Santos, mostra os gols. E eu lembro que o Edmundo bateu o recorde da artilharia do Brasileiro esse ano, fazendo 29 gols. E eu lembro que o dia que ele bateu o recorde, meu pai estava vendo um jogo na casa de uma pessoa que eu não me recordo agora quem é. Meu pai tinha a fita, não sei se vocês viram, virou um VHS, tem algumas imagens, mostra todos os gols, mas tem uma reportagenzinha ali, tem o Edmundo soltando pipa em São Januário, tem uma filmagem que tem um saco de bola lá, o Edmundo tá sentado assim, não lembro se em cima do saco de bola ou do lado do saco de bola. São algumas imagens vagas assim que o meu cérebro tem desse VHS aí dos 29 gols do Edmundo. Então fui lá, cara, viajei lá e bateu aquela saudade, sabe, de ver um Vasco forte, de ver um Vasco campeão, de ver um Vasco pujante. O último vídeo que a gente trouxe aqui no canal, eu sou um cara polido, eu evito ficar atacando os outros. Até quando eu vou fazer as minhas críticas são de maneira mais ponderada, é do meu perfil, é da minha essência de quem o Diego é. Você vê, sabe, a falta do respeito, sabe, eu vou ter que tomar cuidado para usar as expressões aqui, sabe, é uns sem noção aí, se for jogo no aterro, daí no jogo do aterro do Flamengo não ganha da gente, não sei o quê. Sabe, muita gente resume o Vasco hoje ao nada, sabe? Tira a gente pra merda, desculpa a expressão chula aí. Eu não vejo a hora, cara, do Vasco, sabe, voltar. E voltar duplamente, cara. Pra gente, óbvio, que é o mais importante, porque quem carrega essa cruz malta no peito e sofre há tantos anos e se alegrou por muitos e muitos anos com o Vasco também, diga-se de passagem, porque a gente sempre foi potência. E que essas pessoas possam engolir as atrocidades, as besteiras que elas falam da instituição, porque jogador passa, dirigente passa, mas a instituição fica, né, cara, e a torcida também. Então você pode fazer suas críticas, mas faltam muito com respeito com o Vasco hoje, sabe? Eu não vejo a hora da gente resgatar a nossa autoestima, o Vasco recuperar a imagem dele, desse clube gigantesco, colossal que ele sempre foi e sempre vai ser. Tá, então peço desculpa a vocês até a minha introdução longa aqui, é porque eu chorei bastante, a minha esposa até falou, caraca, que aconteceu alguma coisa, eu tava até tentando falar e não conseguia, ficava soluçando, então o olho tá um pouquinho marejado ainda, mas já me recompus. Até fiz um story lá no Instagram com o olho marejado falando um pouquinho disso. Vai lá no meu Instagram pessoal, Dieguinho Futebolaço, que aí você vai ver que eu fiz uma postagem lá, com vídeo que o Vasco postou, e tá muito legal, cara. Inclusive a galera que é mais velha aí vai se identificar bastante, a galera dos 40, 30 e poucos anos ou mais,
né, vai ver esse vídeo aí. Mas bom, vocês vieram aqui para ver notícia nova, né? Então, olha o peso que tem o Edmundo, cara. A gente gastei 5 minutos aqui para falar do que esse vídeo mexeu com a minha emoção e para registrar o feliz aniversário aqui. Inclusive, recomendo você que tem um carinho pelo Ed, vai lá no Instagram dele, não custa nada, vai lá no direct lá, manda um feliz aniversário, agradece Papai do Céu pela vida dele, pela saúde dele, coloca ele embaixo das tuas orações aí, tá bom? Viva o Ed, viva o Vasco. Galera, vamos agora de fato ir para as informações. Vou trazer alguns dados curiosos aqui para vocês a respeito de altitude, jogos emblemáticos do Vasco. O último jogo emblemático do Vasco aí no Peru tem um personagem muito rico e importante nessa história que é o Dedé, tá bom? Antes, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Vascão da Gama e nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a tua aposta no jogo hoje? Vai lá na Betfair. O Vasco vive um bom momento pelo jogo ser fora de casa. A odd aí pro empate ou até para uma vitória do Vasco tá pagando muito bem, até pelo jogo ser na altitude. Enfim, tem muitos jogos legais aí pra gente poder tá apostando, beleza? Vai lá na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos e responsável. Betfair, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, o Vasco vai jogar hoje contra o Melgar no estádio Monumental La Unça. Ele fica mais ou menos 2.300 metros acima do nível do mar. Não é uma altitude absurda, igual La Paz, né? Lá na Bolívia, 4.000 metros de altitude, mas é uma altitudezinha considerável, que mexe sim um pouquinho com os jogadores. E aí eu queria trazer para vocês o retrospecto do Vasco nesse século XXI jogando na altitude. O Vasco não tem um retrospecto muito bom, não. O Vasco jogou pela última vez, ou pelas últimas vezes, em 2018. 2 vezes na altitude e o negócio foi esquisito. O primeiro, então, Jesus. Quem lembra da pré-Libertadores ainda na fase ali de playoff, a gente teve que eliminar o Jorge Wilstermann para chegar à fase de grupos. A gente meteu 4-0 no Jorge Wilstermann em São Januário, gol do Pikachu, gol do Rio, do Vasco fazendo uma partida espetacular. Pronto, tá classificado. Pode tomar até 3-0 na altitude lá que passou. E o Vasco com 16 minutos perdia por 3-0. O tal do Serginho, um pontinha brasileiro que jogava lá, fazendo um sanhaço desgraçado. Primeiro tempo acaba 3-0. Inclusive o Evander me deu uma entrevista no Futebolaço Podcast recente. A conversa deles lá era fechar a casinha para amenizar, eles não falavam nem em classificar mais, a situação ali já era tentar mitigar o máximo possível e o Vasco consegue tomar só um gol no segundo tempo, acaba 4-0, eu falei, um abraço. O Martin Silva não era nem um goleiro tão pegador de pênalti assim no Vasco, falei, cara, esses jogadores do Vasco vão bater pênalti na altitude, a gente vai tomar uma trolha. Aí o Martin Silva, cara, brilhou intensamente, pegou 2 ou 3 pênaltis e num milagre ali, o Vasco avançou, o Vasco conseguiu a proeza de tomar o gol no replay. Enquanto a Globo estava passando o replay do gol do Jorge Wilstermann, a bola saiu e na saída de bola o Vasco tomou outro gol. Foi uma noite assim, surreal, cara. Eu lembro muito desse dia. Tinha um vizinho que morava em cima de mim na outra casa onde eu morava, em condomínio também, que, meu irmão, o gol dos caras, ele pegava o cabo de vassoura e ficava tuco, 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 batendo, gritando, e a televisão minha tava com delay, a dele tava na frente. Então tu imagina, eu ver aquele desespero, aquela aflição pra gente classificar pra fase de grupo da Libertadores, o flamenguista secando e a televisão dele na frente da minha, ele gritava o gol antes de mim. Quando ele fazia algum gesto na casa eu não sabia se o Vasco tinha feito gol, se o cara do Jorge Wilstermann tinha perdido um gol, e o delay tava considerável, coisa de uns 5, 6 segundos assim. Então foi uma experiência ruim, cara, mas no final deu certo. Tá bom? E um outro jogo do Vasco na altitude, ainda em 2018, o Vasco acaba essa fase de grupos da Libertadores em terceiro e cai para a Sul-Americana. A gente pega a LDU e é o jogo que marca aí o Anangonó. A gente perde por 3-1 lá no Equador. A altitude lá do Equador em Quito é um pouquinho menor do que a altitude lá do estádio do Jorge Wilstermann, o Olímpico Pátria, lá em Sucre. Ele tem 2.734 metros, diferença ali de pouco mais de 60 metros, 66 metros para arredondar, lá no Casablanca. E a gente tomou 3-1, a Anangonó fez 2 gols. O jogo de volta em São Januário, o Vasco vence só por 1-0. Se o Vasco faz mais um golzinho ali, ele avançava, porque à época tinha a questão do gol qualificado. Como o Vasco marcou um golzinho lá, faltava só mais umzinho
Mas não deu não. Eu lembro inclusive que depois dessa eliminação para a LDU, o Jorginho é demitido, o Breno vinha muito bem, tinha feito um brasileiro absurdo pelo Vasco em 2017, a gestão vai dar um contrato de 3 anos pro Breno, 2018, 19 e 20, e o Breno acaba lesionando o joelho no dia do meu aniversário. Esse jogo com a LDU foi dia 9 de agosto, eu lembro da eliminação, da demissão do Jorginho e da lesão do joelho do Breno, que aí ele ficaria se arrastando até o final do contrato no Vasco, sem conseguir voltar praticamente ali a atuar, tá? Então, essas foram as 2 últimas participações do Vasco na altitude. O Vasco perdeu as 2 partidas, a diferença é que pelo menos contra o Roger Wilstermann a gente conseguiu avançar, tá? Então a altitude do estádio que a gente vai jogar hoje é mais ou menos ali 500 metros mais abaixo do nível do mar, tá? São 2.300 metros e o Vasco tem essa missão aí, beleza? Queria trazer para vocês agora aqui um bastidor legal. O Vasco deixou ali peruanos, né, torcedores locais assistir o treinamento, mais ou menos 40 espectadores assistiram ali o treinamento do Vasco, que foi no estádio municipal de Sachaca, tá? E aí o Vasco permitiu que esses torcedores entrassem no gramado depois, tietaram os jogadores. Já trouxe para vocês a informação de que o Coutinho e o Payet foram muito tietados no aeroporto, tinham peruanos com cartazes lá pedindo foto e autógrafos do Coutinho e do Payet, e o mesmo aconteceu ontem no treino do Vasco, tá? Eles foram muito acarinhados, então são jogadores estrelas internacionais, mundiais, né? Então tiveram muito carinho. Então parabéns aí ao Vasco pela iniciativa, tá bom? Foi bem legal aí, tem fotos bem bacanas, inclusive registrando esse momento. E aí, pra gente fechar esse bloco aqui, queria deixar com vocês uma entrevista curtinha que o Léo Jardim deu à Vasco TV, falando aí da expectativa dessa estreia, a adaptação aí à questão da altitude, como o Vasco está se preparando, como ele estudou o adversário, já que o Vasco nunca enfrentou o Melgar. De fato, não tem registro de jogo entre Vasco e Melgar. O Melgar é o líder do campeonato peruano, são 5 rodadas até aqui, 5 vitórias. Só que tem uma informação importante, o craque do time, o principal jogador deles, o Bernardo Cuesta, ele tá fora. Ele teve uma lesão grave no joelho no início da temporada e não tá jogando, tá? Mas ainda assim, mesmo com a lesão do Bernardo Cuesta, eles estão aí liderando o campeonato peruano. Foram eliminados na fase de playoffs aí da Libertadores para o Cerro Porteño. Perderam em casa e perderam lá no Paraguai. Então é um adversário que no campeonato local dele está atropelando todo mundo, é o líder, mas no nível sul-americano não tá com essa moral toda não, inclusive perdeu os 2 jogos pro Cerro, então dá. Então é possível aí, tá? Então com vocês agora o Léo Jardim, trazendo as impressões dele aí da partida, do treinamento e também da altitude. Confere aí. A expectativa é muito boa, a gente espera que seja uma partida muito difícil, até pela questão da altitude. A gente conseguiu ali no treino sentir um pouco, né, essa diferença. E claro que foi importante também para a gente conseguir fazer um treinamento aqui para tentar se adaptar um pouco a isso. Mas a gente está muito bem preparado, a gente conseguiu trabalhar bem esses dias todos que nós tivemos aí para conseguir chegar aqui e fazer um grande jogo. Com relação à altitude, a gente sente bastante diferença na respiração, a gente tem mais dificuldade para conseguir puxar o ar, né, para conseguir puxar o oxigênio, e eu acho que, tecnicamente falando, a bola acaba ficando mais rápida, né, pelo o ar ser mais rarefeito, o jogo fica mais rápido, a bola fica mais rápida, principalmente para nós goleiros. A gente tem que estar bem atento, bem concentrado, porque qualquer chute acaba se tornando mais perigoso porque a bola está muito mais rápida. Com relação à equipe do Melgar, a gente fez o nosso estudo, a nossa preparação, a gente assistiu aos vídeos que a gente recebeu, justamente para a gente conseguir chegar aqui. Por mais que a gente não tenha enfrentado eles em nenhuma oportunidade anterior, a gente, hoje em dia, com os vídeos, a gente consegue se preparar bem, e acredito que a nossa equipe está bem preparada para chegar amanhã e fazer um grande jogo. Galera, vamos agora falar das prováveis escalações, e também tem uma situação meio chata pra gente falar bem rápido aqui sobre o Dimitri Payet, tá? Antes, lembrar vocês aí que a Gigantes da Colina Recreio, nossa parceira aqui no canal Futebolaço, vai fazer aí a sua compra, a sua aquisição de produtos oficiais do Vasco,
Vai lá na Gigante da Colina Recreio, cara, mais ou menos 60% das camisas que eu gravo aqui no canal veio de lá, tá? Tem várias promoções rolando nesse momento, eles acabaram de botar ontem, a promoção acaba agora dia 4 ou dia 6, a camisa número 3 tá com descontaço aí, camisa de goleiro, cara, da temporada passada, tá saindo por R$ 169. Se você quiser comprar algum produto que está fora dessa lista de promoção, você pode usar também o meu cupom FUTEBOLACO10, você ganha 10% de desconto aí, tá bom? Usando o nosso cupom. O telefone deles está aqui embaixo e o link do Instagram também. Chama eles lá no WhatsApp, fala que veio do canal Futebolaço, você vai ser bem atendido e vai ganhar aí esses descontos, beleza? Gigante da Colina Recreio, parceira do canal Futebolaço, eles enviam para todo o Brasil. Dito isso, prováveis escalações, galera, no peito e na raça aqui curtinho, o Vasco deve ir a campo com a mesma equipe que venceu o Santos, tá? Tem só uma dúvida aí se o Tietê já melhor, né, voltando da contusão, se ele não ganha a vaga do Paulinho. O Paulinho também falhou num gol, não sei se o cara ele vai querer preservar ele, pô, o cara falhou, eu tiro e boto o Tietê, vai parecer que eu tirei ele por causa da falha ali, não sei, né, até para não mexer com a confiança do Paulinho, mas eu tenho essa dúvida. De resto, acho que deve ser a mesma equipe, tá? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton na zaga, 2 volantes, Paulinho e Hugo Moura, Felipe Coutinho Armando, Nuno Moreira e Garré, na frente aí Pablo Veete. Já a equipe do Melgar vai mandar a campo a seguinte equipe: goleiro Caceda, lateral direito Laço, zaga Barrios, Leonel Gonzalez, lateral esquerdo Cabanilhas. Os 3 volantes aí, Orzan é o central, o Cabreira é o da esquerda, o Tandazo é da direita, 3 atacantes, os pontas, Tomás Martins na esquerda, Guzmán na direita e o Borda Carrá é o centroavante deles que está substituindo o craque deles aí lesionado com esse problema no joelho. Inclusive, esse centroavante deles aí, que é considerado o craque do time, é o maior artilheiro da história do Melgar, tá? Ele tem mais de 130 gols aí com a camisa do clube, 300 e poucas partidas, tá? Então, é um jogador realmente importante. Aproveitando o início do vídeo, é o Edmundo deles lá, tá? No nosso caso aqui, o maior de todos é o Roberto Dinamite, mas acho que vocês entenderam aí a referência, tá? Então, o Bernardo Cuesta tá fora aí da partida. Belezinha? Então tá feito aí o registro, galera. Para fechar, vamos agora aqui falar de uma situação chata. Eu comentei com vocês que eu não não gosto de falar da vida pessoal de ninguém, de fato, não é da nossa linha editorial. Porém, a situação agora escalou, tá? A questão de traição, vida conjugal, não é pauta pro Diego aqui no canal. Agora, o problema é que a coisa escalou pro lado criminal. Tá? Lembrando que isso aqui é uma denúncia, tá? É um boletim de ocorrência, isso ainda não foi julgado, não foi averiguado pela justiça, então a gente não sabe se a acusação é legítima, se não é, se o pai é culpado, se ele é inocente. Então vamos tratar as coisas aqui como devem ser tratadas, tá? Vou trazer a informação e vou dar 0 opinião, porque quem tem que julgar isso é a justiça, tá? Mas vou trazer para vocês a informação aqui. Como é um assunto mais ligado à página policial, etc., e a matéria tá curta, eu vou ler, tá? Porque eu não tinha muito assunto para falar aqui. Se eu falar que eu memorizei o caso completinho, para eu não falar nenhuma besteira que o assunto é sensível, eu vou ler para vocês a matéria. De novo, o Léo Dias fez uma matéria hoje aí com novidade, tá? A advogada Larissa Natália Ferrari, que ficou pública aí, que era amante do Payet, fez um boletim de ocorrência acusando o Payet aí de... Enfim, eu vou ler a matéria e vocês vão entender quais são as acusações. Vamos aqui. Nesta terça-feira, o portal Léo Dias obteve com exclusividade documentos judiciais e o boletim de ocorrência que relatam as agressões físicas e psicológicas que Larissa Natália Ferrari, ex-amante do jogador de futebol Dimitri Payet, diz ter sofrido. Além das provas, a fonte próxima da advogada enviou ao portal fotos que mostram as marcas da violência da relação que teve com o jogador, reforçando a gravidade das acusações. Está passando para vocês as imagens aí que o portal do Léo Dias teve acesso. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no último domingo, em União da Vitória, no Paraná, Larissa compareceu à delegacia para solicitar medidas protetivas de urgência contra Payet. A vítima relatou que, após retornar à cidade, passou a receber ameaças veladas do jogador, com frases como: vou mandar alguém aí para cuidar de você e vou mandar alguém aí para te deixar segura. Enfim, essa é a frase que ela registrou
dá um sentido duplo sentido, né? Pode ser uma coisa, uma ameaça de maneira velada, como ela colocou, ou não. Pode ser uma frase de vou mandar alguém para cuidar de você aí de fato. Mas enfim, quem tá a par da relação são os dois lá, então não vou fazer juízo de valor aqui. Mas para mim ficou uma frase ambígua, né? Você pode levar para os dois lados. Nos documentos, Larissa descreveu um relacionamento conturbado e marcado por episódios de agressividade e comportamento controlador por parte de Payet. Ela afirma que se sentiu coagida e ameaçada em diversas ocasiões, principalmente após decidir se distanciar do jogador. A vítima também denunciou situações de abuso psicológico e emocional, mencionando que o jogador manipulava seu estado emocional e a submetia a situações humilhantes e degradantes. Larissa declarou à autoridade policial que sofre transtorno de personalidade e borderline e que Payet usava esse fato para exercer controle sobre ela. Em uma das declarações mais impactantes, Larissa afirmou que era coagida a realizar práticas como beber fluidos corporais ou ter contato com sujeira. E aí você acho que já entendeu mais ou menos do que se trata aqui a acusação dela, tá? Não estou dizendo que isso aqui procede. E que mesmo com a dificuldade de lidar com a perda e aceitar que gosta do jogador, está se sentindo muito incomodada com a situação. Mesmo diante da dificuldade de encerrar o relacionamento, Larissa decidiu buscar ajuda por temer por sua segurança e integridade física. O boletim de ocorrência também cita que a vítima buscou apoio psicossocial no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Conforme a fonte próxima a Larissa, a advogada está abalada e iniciou sessões de terapia, além de tomar medicamentos controlados diariamente. Dimitri Payet, jogador francês que atualmente atua pelo Vasco da Gama, ainda não se pronunciou sobre as acusações. O portal Léo Dias procurou a assessoria do Vasco, bem como o próprio jogador, para posicionamento e aguarda retorno. Na minha opinião, o Vasco não tem que se posicionar e não tem que se envolver mesmo, tá? É um caso particular do Payet. E, por enquanto, como ele não é um condenado, é uma acusação, então até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Então o Vasco não tem que afastar o jogador ou se pronunciar por algo que ele ainda não é condenado. E por ser um problema particular dele, que ainda não tem uma decisão aí da justiça, né? Não foi feita ainda uma investigação, então por hora, na minha opinião, eu acho que de fato o Vasco não tem que se manifestar, tá? Mas deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E aí, pra fechar, como eu não noticiei isso aqui no canal, só comentei que vocês ficaram perguntando, pô, é o caso do pai, eu falei, eu dei até uma pincelada rápida, eu falei, galera, a vida pessoal é particular de ninguém, não me interessa. O que ele faz, deixa de fazer. Se era pra estar aqui na França, isso aí é problema dos outros. Da mesma forma que eu não gosto que fale da minha vida pessoal, eu não gosto de falar dos outros. Eu só estou citando isso aqui porque agora o negócio foi para uma página policial, tá? A gente está falando de um possível crime aqui. Então isso, de fato, vira pauta e vira notícia para nossa linha editorial, tá? Estão entendendo qual é a linha de raciocínio? Para fechar aqui, tá bem curtinho, tá? E aí o portal Léo Dias reviva o caso aí, porque foram eles que deram com exclusividade a questão da traição e da Larissa ser aí a amante do Payet. Em março, bem mês passado agora, o portal Léo Dias recebeu com exclusividade a informação de que o jogador Dimitri Payet estava se relacionando com Larissa Ferrari. Casado, o craque conheceu a advogada por meio das redes sociais, como revelada por ela por meio de um perfil fake utilizado pelo jogador. Após o caso repercutir, Larissa precisou se pronunciar sobre a situação, já que, segundo ela, estava recebendo ataques de pessoas falando que ela queria fama e mídia. Não é verdade. Eu fiz isso pela minha própria segurança, não por conta do Dimitri em si, mas sei que ele é uma pessoa influente. Diante dessas notícias que vemos diariamente contra mulheres, fiquei receosa. Escreveu. Após a advogada prestar queixa contra o jogador, a Polícia Civil do Paraná instaurou um inquérito para investigar as denúncias e solicitou exames periciais para comprovar as lesões físicas relatadas por Larissa. O caso tramita em segredo de justiça, tá? É um assunto sensível, um assunto delicado. Lembrando aí que ela é uma advogada, né? Então, assim, a gente vê as situações acontecendo para os dois lados, né? Jogadores fazendo besteira e comprovando o seu crime, sendo presos, como o caso do Robinho, e a gente vê jogadores também vítimas aí de tentativas de golpe, como o Neymar teve aquele caso
mais emblemático aí da Najla Mawad, eu acho que esse é o nome da menina, lá em Paris, né? Então, assim, tem caso para os dois lados. Me espantaria uma advogada, que alguém que conhece a lei, etc., tentar fazer um negócio desse. Mas, enfim, não sou juiz, deixa a justiça fazer aí a investigação e determinar se ele é inocente, se ele é culpado. Se for culpado, que pague aí pelo erro dele. Se for inocente, que ela pague aí pelas ilações aí que ela possivelmente, caso não seja um fato, teria feito com ele, tá bom? Então é isso, assim a gente encerra a nossa primeira edição. O vídeo ficou longo porque não tem como fazer um outro vídeo de notícia hoje, porque o jogo é às 7, então depois do jogo só vai rolar mesmo aqui um vídeo de o nosso pós-jogo, então o vídeo ficou longo para trazer todas as informações que tinha mesmo, beleza? Beijo no coração de vocês, que nós tenhamos uma boa estreia hoje. Quem sabe, como diz o Dedé aí, não seja uma oportunidade do Vascão ganhar um título aí e voltar a sua imensa torcida a ser bem feliz, tá bom? Beijo no coração de vocês, ó. Tamo junto até o pós-jogo por volta das 9 e pouquinho. Tamo junto!